Fala galera, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos fazer a análise do edital da Prefeitura de Guarulhos. Então, a Prefeitura de Guarulhos abriu ali concurso para dois cargos importantes que caem em informática que a gente vai ver, beleza? Mas antes de mais nada, deixo aí os meus contatos interativos, né? Então você tem aí o meu YouTube, né? Meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Sempre vai ter vídeos, questões comentadas de informática que é importante aí para o seu concurso. Tem aí o meu Facebook e o meu Instagram, tá? Aproveito e deixo também aí o meu WhatsApp para qualquer dúvida que você tenha a respeito do concurso da Prefeitura de Guarulhos. Você pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Então, antes de mais nada, vamos conhecer aí quais são os cargos que nós temos aí dentro da Prefeitura de Guarulhos. Então nós temos lá, ó, agente funerário e agente funerário de serviços técnicos, né? Então, para os dois cargos, nós temos 10 questões de informática. Então, olha só, tanto para agente funerário quanto para agente funerário de serviços técnicos, na prova vai cair informática e o peso de informática é grande, porque são 10 questões, beleza? E aí, olha só, dentro do edital, ele traz para a gente o seguinte conteúdo. Ele traz lá para a gente Windows 7, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, correio eletrônico e internet. Então, a prova é realizada pela VUNESP. Então, quer dizer, sempre nós vamos ter os elementos básicos, chaves, que vão ser cobrados na prova. E é o que tem sido cobrado constantemente nas provas, pelo menos dos últimos 2 anos, né? Então, são esses itens que a gente vai destacar agora. Então, a partir de agora, nós vamos ver aqui alguns elementos chaves que podem ser cobrados nessa prova aí para agente funerário, certo? Então vamos lá. Primeiro item aí que eu vou destacar para você é justamente a presença do Windows 7. Então lá no Windows 7 a gente tem aqui, né, o elemento chave que eu vou destacar para você, que são as definições de área de trabalho e área de transferência. Então isso daqui é básico, né? Então a gente precisa saber a diferença entre os dois. Depois, manipulação de arquivos e pastas. Então, manipulação de arquivos e pastas é algo também que a gente não pode deixar de lado. Então, definição de área de trabalho. A área de trabalho é o local que a gente tem no Windows que a gente pode armazenar os arquivos, pastas que a gente quiser para ter uma, vamos dizer assim, uma forma mais rápida de localização e também você pode utilizar a área de trabalho para abrigar atalhos, seja para um determinado local do computador ou para abrir um determinado programa. Já a área de transferência, como o próprio nome já diz, é transferência. Transferência daquilo que a gente copia, né? Então, se eu copiei alguma coisa, foi para algum lugar, para a área de transferência. E se eu recortei, tem a mesma, vamos dizer assim, mesmo destino, mesmo significado. Então, copiar e recortar, área de transferência. Depois nós temos, na manipulação de arquivos, o ato de copiar, colar, recortar, renomear. Então, esses itens aqui são itens que a gente deve levar em consideração. Lembrando que nesta prova, o Windows cobrado é a versão 7. Então, quer dizer, é uma versão que já está descontinuada da Microsoft, mas é uma versão que continua sendo cobrada em prova. Beleza? Depois disso, no Word, na versão 2010, nós vamos destacar aqui a edição e formatação de texto. Então, isso daqui é claro, cai constantemente em prova. A gente deve levar em consideração também as formatações de parágrafos, né? E também, neste caso aqui, nós precisamos conhecer as formas de inserção de numeração de páginas e também de outros itens como inserção de objetos, que podem ser até gráficos dentro do Word. Depois disso, nós temos o Excel. O Excel, na versão 2010, ele vai trazer para a gente o quê?
O uso de fórmulas e funções, isso é certeza que nós vamos estudar e isso é certeza que pode ser cobrado em prova. Lembre-se, nessa prova nós temos 10 questões. Então, nessas 10 questões, ele pode explorar vários elementos, né? Então, o uso de fórmulas e funções é certeza. Depois, nós temos a possibilidade de cobrança de classificação de dados e também as opções que a gente tem na hora de elaborar uma tabela e um gráfico. Isso daqui são elementos chaves que a gente tem no Excel. Mas o carro forte, né, que a gente tem assim dentro do Excel na VUNESP é justamente a cobrança de uso de fórmulas e funções no Excel. Tá bom? Depois disso, lá no PowerPoint, nós temos aqui, ó, na versão 2010, estrutura básica de apresentações, conceitos de slides. Eu preciso saber o que é um slide, eu preciso saber que slide é o elemento principal do PowerPoint, que ele pode ser inserido, só que tudo que é feito precisa ser acrescentado a ele. Então, por exemplo, eu não posso escrever diretamente no slide. E isso é uma característica que a gente tem no PowerPoint. Além de conceitos de slide, nós também precisamos conhecer as edições, né? Então a gente pode editar, podemos formatar e também podemos acrescentar animação e transição entre os slides. Esses são os elementos chaves que pode ser cobrado na sua prova. Em relação a correio eletrônico, é fato. É o envio de mensagens onde você vai ter ali as definições de para quem você vai enviar, se é com cópia, se é com cópia oculta, se na hora de responder você vai usar a opção responder, responder a todos ou encaminhar. Então, esses elementos a gente estuda aqui no nosso curso online de informática voltado para o concurso aí da Prefeitura de Guarulhos, beleza? Então, sempre que você tiver qualquer dúvida a respeito de um desses conteúdos, você pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Bom, depois nós temos internet, onde é abordada a navegação na internet, que é justamente o uso de navegadores como Internet Explorer, Google Chrome, né? Mozilla Firefox, enfim, qualquer um dos navegadores. Graças a Deus, eles são semelhantes em relação ao uso e também em teclas de atalho, que é um dos assuntos mais cobrados em prova quando se trata de navegação na internet. Depois, VUNESP, quando coloca conceitos de URL, ela vai trazer para a gente ali justamente os componentes, que também no curso você vai aprender direitinho e vai anotar para que você nunca esqueça, ok? E, em se tratando de sites e busca, Google é um elemento que também fez e faz parte das questões aí de prova da VUNESP. Beleza? E para te ajudar, eu separei aqui para você algumas questões recentes separadas por assunto. Olha que bacana. Então veja só, o Windows 7, separei aqui algumas questões que a gente vai analisar e você vai ver que está tudo de acordo com os itens que a gente destacou. Então olha lá, primeiro item aqui, ó. Observe a imagem a seguir que mostra uma janela do Windows 7 em sua configuração padrão com um trecho de um texto selecionado por um usuário. Para copiar o texto selecionado para outro arquivo, o usuário precisa pressionar o atalho, se é copiar, Ctrl C. Então agora a gente já ficou entre as alternativas A e D. Olha que maravilha. E depois, em seguida, no local desejado do arquivo de destino, colar, pressionando o atalho para colar, Ctrl V. Ah, absurdo, não é possível que isso caiu em prova. Caiu em prova de 2019, meu amigo, caiu em prova recente. E a pessoa, ela acha que é uma pegadinha e opta por assinalar uma alternativa diferente. Não, Ctrl C sempre será copiar e Ctrl V sempre será colar. Beleza? Bom, mais uma questão que envolve o Windows 7, uma questão de atenção. Considere os seguintes arquivos em uma pasta no Windows 7 em sua configuração padrão. Aí você está vendo aí os arquivos, né? Então são esses arquivos aqui, ó. Certo? Então o que ele faz? Usando o aplicativo Windows Explorer, um usuário clicou com o botão principal do mouse sobre catálogo. Então ele clicou aqui,
Beleza. Em seguida, mantendo a tecla Ctrl pressionada, ele clicou com o botão principal do mouse sobre o arquivo Ctrl+TXT, aqui. Então, quer dizer, o Ctrl, ele seleciona arquivos, mas em arquivos, vamos dizer assim, dentro da pasta, mas arquivos que não são próximos. Então, quer dizer, são aleatórios. Então, eu posso pegar catálogo e posso pegar controle. E os demais aqui? Os demais aqui não estarão selecionados. Diferentemente de usar a tecla Shift. Se eu usar Shift, então Shift, o que vai acontecer? Ele seleciona todos. Então, se eu clico no primeiro, mantenho o Shift pressionado e clico no segundo, todos eles estarão selecionados. Como é o Ctrl, só aqueles que eu clicar é que ficarão selecionados. Portanto, nós temos apenas 2 arquivos selecionados. Beleza? Depois aqui eu peguei mais uma questão que envolve o Windows 7, olha lá. Observe a figura a seguir para responder à questão. Ela apresenta parte da pasta Biblioteca de Documentos do Windows Explorer no Windows 7 no modo de exibição detalhes. Beleza? A partir da configuração exibida na figura, o usuário decide renomear um dos seus arquivos sem alteração da sua extensão. Para tal, ele seleciona a opção Renomear do menu de contexto do arquivo Rascunho de Notas. Então, rascunho de notas está aqui, né? Ó, justamente aqui. Ó, rascunho de notas. Aqui, ó. Beleza? Ele é um documento do Word. Beleza. E digita o nome desejado Notas Importantes. Aí você vê lá, Notas Importantes. Nenhum outro arquivo tem o nome alterado ou é modificado. Então, quer dizer, preserva do jeito que estava. Após a confirmação da ação de renomear descrita, o novo nome do arquivo rascunho de notas será Notas Importantes 2, Notas Importantes cópia, rascunho de notas ou rascunho de notas 2. Então, veja só, rascunho de notas, ele é um documento do Word. Notas importantes, como você está vendo aqui, ele é um documento de texto. Então, são extensões diferentes. Um é RTF e o outro é DocX. Então, quer dizer, um é a extensão do que a gente chama de WordPad e o outro é a extensão do Word mesmo. Então, DocX e RTF são extensões diferentes. Se são extensões diferentes, ele vai renomear normalmente sem nenhum tipo de problema. Beleza? Então, eu posso ter arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta? Posso, desde que sejam extensões diferentes. Beleza? E isso é manipulação de arquivos, tá vendo só? Então, é um elemento importante que a gente deve estudar. Mudando de assunto, vamos entrar no Word. No Word, eu separei aqui para você justamente as configurações de parágrafo. Olha lá. A imagem a seguir mostra um documento no Word 2010 e sua configuração padrão. Aí você tem lá, parágrafo primeiro, novo parágrafo, mais um parágrafo. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente um parágrafo do texto com o alinhamento correto aplicado. Aí a gente tem que analisar. A alternativa A diz: o parágrafo primeiro está justificado? Parágrafo primeiro está justificado? Não, está alinhado à direita, então está errado. B, o parágrafo primeiro está centralizado? Não, a gente já viu que ele está alinhado à direita. C, novo parágrafo está alinhado à esquerda? Não, o novo parágrafo não está alinhado à esquerda, ele está centralizado, né? Então, novo parágrafo é esse cara aqui, ó, beleza? No D ele diz, mais um parágrafo está justificado? Não sei, para mim ele está alinhado à esquerda, não é isso? E no E, mais um parágrafo está centralizado? Não, definitivamente não. Então, por eliminação, você fica com esse aqui que é justificado. Professor, mas é o correto fazer isso? Sim, é acertar por eliminação. Porque você sabe o que é esquerda, o que é direita, centralizado e justificado. Só que você olha ali e fala, pô, tá alinhado à esquerda. É porque o alinhado à esquerda e o justificado
quando tem pouco texto e o parágrafo está encerrado, que é o caso aqui, ele vai trazer a mesma aparência de alinhar à esquerda. Então, a VUNESP ela não poderia ter colocado duas alternativas ali corretas, né? Lógico, senão a questão seria anulada. Então, eu só posso ter o mais um parágrafo justificado. Eu não poderia ter uma outra alternativa, mais um parágrafo alinhado à esquerda. Beleza? Porque aí as duas poderiam estar corretas. Então, lembre-se, alinhado à esquerda e justificado podem ter a mesma aparência. Não quer dizer que sempre terão. Beleza? Bom, mais uma questão aqui de formatação, olha lá. Assinale a alternativa que contém pelo menos uma palavra formatada pelo ícone. Aí ele traz o ícone aqui, ó. É o ícone x ao quadrado, ó. Esse ícone aqui, ó. Encontrado no grupo fonte de página inicial e sublinhada no Word 2010 em sua configuração padrão. Então, eu preciso achar o cara que está com a opção sobrescrito. Bom, fica fácil, né? Então você tem aqui, ó, Prefeitura Municipal de Itapevi. Aqui, ó, Prefeitura Municipal de Itapevi, Prefeitura Municipal de Itapevi, analista ambiental e analista ambiental. Mas veja só, não é apenas sobrescrito, ela tem que estar sublinhada. Então, quer dizer, além de estar sobrescrito, tem que estar sublinhado. O municipal está sublinhado aqui, ele está sobrescrito, mas está sublinhado? Não, ele está com efeito taxado. Então, neste caso, só pode ser a alternativa B. Tá vendo só? Então, tenho que prestar atenção? Tenho que prestar atenção para não errar questão como essa na prova. A gente erra de bobeira por falta de atenção. Beleza? Vamos ao Excel. Separei aqui para você duas questões de Excel que são importantes, né? Então, vamos ver. Essa questão aqui envolve uma função média. Pô, professor, a função média é fácil. Pois é, tem caído constantemente em prova e a VUNESP tem adotado a função média, mas algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade. Aqui, por exemplo, média de A1 a C3. De A1 a C3 é o intervalo total que a gente tem aqui, ó. Então, de A1 a C3, você vai pegar e somar tudo que a gente tem aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Somando tudo que a gente tem aqui, então nós vamos colocar aqui, ó. Então, 8 mais 2, 10, 6 mais 4, 10, 5 mais 4, 9. Então, aqui a gente já tem 29. 29, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Bom, 45. 45 dividido por, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argumentos. Então, 45 dividido por 9, quanto vai dar isso? 5, né? 5 vezes 9, 45, portanto, a alternativa B. Só isso, professor? Só isso. Tá vendo só? Seguindo adiante, nós temos aqui mais uma questão que envolve também fórmulas e funções. Aqui é uma função. No Excel 2010, em sua configuração padrão, o número de células que serão somadas ao usar a fórmula. Igual soma A1 de B2 até B4. Então, aqui, a gente tem que lembrar que nós temos um intervalo e no intervalo a gente tem mais do que duas células. Nós vamos ter, dependendo do intervalo, podemos ter várias células. Só que aqui, veja, está subentendido que o B3 está dentro, porque é de B2 até B4. Lembre-se que 2 pontos significa até. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, portanto, 4 células serão somadas. Tudo bem? Agora, sobre o PowerPoint, galera. No PowerPoint, na versão 2010, nós temos aí uma questão que eu separei para você que é bem bacana. Olha só. Considerando uma apresentação com 10 slides no PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, sendo que o slide ativo é o slide 10 e ele está oculto, assim como o slide 1 também está oculto. Assinale a alternativa correta.
Aqui eu preciso ter o conhecimento do quê? De tecla de atalho e o que essa tecla de atalho faz, lógico. Então, ó, ao pressionar Shift F5 para iniciar o modo de apresentação, a apresentação inicia-se pelo slide 11. Não, galera, Shift F5 ele vai exibir o slide atual. Se o slide atual está oculto, ele vai exibir mesmo assim, viu? Então, o item A está errado. Item B. Ao pressionar Shift F5 para iniciar o modo de apresentação, a apresentação inicia-se pelo slide 1. Bom, se eu estou no slide 10, então veja, sendo que o slide ativo é o slide 10, se eu estou apertando Shift F5, ele não vai para o 1, então está errado. No C, ao pressionar a tecla F5 para iniciar o modo de apresentação, a apresentação inicia-se pelo slide 1. Não, o slide 1 também está oculto. Se eu pressiono F5, ele vai começar pelo próximo slide que não está oculto, que no caso seria o slide 2. Então, está errado C. Vamos para o D. Ao pressionar F5 para iniciar o modo de apresentação, a apresentação inicia-se pelo slide 10. Não, F5 inicia-se pela primeira informação, ou seja, pelo início. Então, se o primeiro slide está oculto, já vai para o slide 2, que é o que a gente tem na alternativa E. Ao pressionar a tecla F5 para iniciar a apresentação inicia-se pelo slide 2, portanto, correta. Lembre-se, um slide oculto ele não vai ser exibido na apresentação. Então, se você pressionar o F5, ele vai iniciar a apresentação no começo. Só que se o primeiro slide está oculto, ele já vai para o slide seguinte. Beleza? No Shift F5, se eu estiver no slide oculto e pressionar Shift F5, ele vai exibir o slide oculto. Beleza? Bom, aqui a gente tem mais uma questão que envolve isso também, ó. Tem-se a seguinte apresentação de slides criada no PowerPoint 2010 em sua configuração original. Então você está vendo a imagem aí, ó. Observe que o slide 1 está oculto e que há uma transição de slides configuradas no slide 2. Considerando que não há nenhuma animação configurada nas formas, nas autoformas contidas na apresentação, ao iniciar o modo de apresentação pressionando a tecla F5, a apresentação. Bom, se eu vou começar pelo F5, eu já sei por padrão que ele vai exibir o slide 2. Por quê? Porque o 1 ele está oculto. Então, essa característica aqui que você está vendo é uma característica de slide oculto. Ele vai aparecer com risquinho. Beleza? Agora, veja as alternativas que tem o slide 2. Então, inicia pelo slide 2 na A, na C e na E. Então, alternativa B eu já risco, alternativa D eu já risco. Agora vamos ver. Inicia-se pelo slide 2, mas sem a transição de slides. Bom, se aqui tem esse símbolo, significa que tem transição de slides. Então, esse cara aqui joga fora. No 2 ele diz, no 2 que eu digo, no segundo item que a gente deixou aqui para analisar, se inicia pelo slide 2, apresentando de imediato a transição de slides. Sim, com certeza, porque tem a transição. E no E, se inicia-se pelo slide 2, exibindo a transição de slides para o slide 3 assim que for pressionado o Enter. Não, não temos transição de slides para o slide 3. Ó, tá vendo? Aqui não existe. Então, portanto, está correto mesmo o que está na alternativa C. Beleza? Bom, agora vamos falar de correio eletrônico. No correio eletrônico, galera, em correio eletrônico a gente tem aí uma questão de e-mail, né? Então vamos lá. Um usuário, a partir da conta remetente@valinhos.gov.br, prepara um e-mail para comunicar um novo memorando aos seus colegas de trabalho conforme a imagem exibida a seguir. Então você está vendo aí a imagem, aí ele traz as afirmações. Mas antes, veja aqui a disposição que nós temos de cada item do e-mail. Então, nós temos a presença aqui no campo para de colega, né? Então, você está vendo aqui o colega. Então, o colega está aqui. Depois nós temos colega 2, está no campo com cópia, e o colega 3 está no campo com cópia oculta. Aí ele traz nas alternativas.
Colega 3 não sabe que o e-mail foi enviado para o colega Valinhos. Sabe sim. Por que ele sabe? Pelo seguinte, quem está no campo CCO sabe de quem está aqui no campo CC e para. Mas quem está no campo para e no campo CC não sabe da presença de quem está no CCO. Por isso que ele existe. Então, portanto, a alternativa A está errada. Vamos riscar aqui. No B, colega Valinhos sabe que o e-mail foi enviado para colega 3. Claro que não, ele não sabe, né? Então, quem está aqui embaixo está oculto. Então, quem está aqui em cima não sabe de quem está aqui embaixo. E no C, colega 3 Valinhos sabe que o e-mail foi enviado para o colega 2 Valinhos. Sabe sim. Portanto, esse item aí é o item que está correto. Beleza? Vamos a mais uma questão aí de e-mail. Ele diz lá: um usuário a partir da conta remetente@ibate.gov.br prepara um e-mail. Então tá lá. Carlos da conta no campo CCO, já sabendo que era ele quem enviaria a minuta, conforme definido numa reunião prévia, deve anexar o documento da minuta e enviar aos outros 4 contatos do e-mail. Para que os 4 contatos já estejam automaticamente inseridos no e-mail resposta, a opção usada em seu cliente de e-mail do Outlook 2010, em sua configuração padrão, deve ser encaminhar, encaminhar todos, responder, responder a todos ou responder com anexo. Então vamos lá. Encaminhar. Encaminhar não traz ninguém preenchido, então joga fora. Encaminhar a todos não existe. Responder responde apenas ao remetente. Responder a todos existe e responder com anexo não existe. Então responder a todos é a alternativa correta. Tá vendo só? Questão simples, questão tranquila. E aí sobre internet? Em internet eu separei para você aqui os elementos que costumam ser cobrados com frequência em prova, que são navegadores de internet e teclas de atalho. Olha lá. Durante a navegação na internet usando o Google Chrome, um usuário fez o download de um arquivo com a extensão PDF. Depois de alguns dias, o usuário não se lembrava mais dessa operação e por isso decidiu verificar o histórico dos downloads realizados. Para obter o histórico dos downloads, ele pressionou as teclas Ctrl H, Ctrl D, Ctrl A, Ctrl N ou Ctrl J. Então vamos colocar aqui o que significa cada coisa aí para você ter já, né, no seu caderno. Então Ctrl H, galera, Ctrl H, H é de histórico. Vamos colocar aqui, ó. Ele vai trazer o histórico. Então tá aí, ó. Nosso histórico. Ctrl D, ele vai trazer favoritos. Ctrl A, ele vai selecionar. Só que seleciona tudo. Ctrl N, abre uma nova janela. Portanto, Ctrl J traz o histórico de downloads. Beleza? Então, nós temos aqui o histórico de navegação. Então, é bom colocar aqui histórico de navegação. E o outro é histórico de downloads. Beleza? Bom, e aqui mais uma questão que eu separei para você. Fala a respeito da navegação privativa. Traz lá, ó. Em navegadores web como o Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, há a opção de abrir páginas de interesse em um modo de navegação conhecido como privativo ou anônimo, que tem como uma de suas características a ter um tempo máximo de exibição de cada página visitada. Não, isso aqui não existe. B. Não salvar o histórico de navegação das páginas visitadas. Sim, por isso que é navegação privativa. Exigir cadastro? Não. Ser exclusivo de dispositivos móveis? Não. Então aqui está errado, né? E exigir solicitação de digitação de uma senha a cada página visitada? Também não. Portanto, alternativa correta, alternativa B. Beleza? Agora,
como é que eu faço para me preparar para esse concurso, professor? Bom, como você vai se preparar? Você vai se preparar fazendo o curso online conosco aqui, onde você vai ter todas as outras matérias, né? Então, todas as matérias completas, português, matemática, informática, conhecimentos específicos você também deve ter, porque para os 2 cargos que nós temos aí para a Prefeitura de Guarulhos, você precisa ter alguns conhecimentos específicos, mas não se preocupe porque nós temos a apostila em PDF com todas as matérias. Então você vai se preparar e vai estar apto para fazer a sua prova de maneira tranquila, certo? Mas professor, como que eu faço para adquirir? Fácil. Basta você clicar aí no link que está embaixo na descrição do vídeo, fazer a sua compra e qualquer dúvida que você tiver a respeito do curso ou sobre, né, a questão de comprar, basta você entrar em contato comigo aí, mandando mensagem, ligando, enfim. Pode ser que eu não consiga atender, pode ser que eu não responda prontamente, porque eu posso estar em aula, mas deixou o recado, deixou a mensagem, pode ter certeza que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Tranquilo, galera? É isso aí. Então, deixo aí para você a minha análise do edital da Prefeitura de Guarulhos. Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!